Brasil continua sendo o país que mais mata transexuais e travestis. São Paulo aparece como o estado com maior número de casos. Aumentam os registros de incêndio em todo o estado de São Paulo. Vive famílias de uma comunidade que chegaram a perder tudo para o fogo. Pessoal tirando o pouco que tem da casa. O uso de retardante de chamas continua sendo aposta da Defesa Civil para combater incêndios, mesmo com a falta de estudo sobre os efeitos no meio ambiente. E ainda, aprovação da TV 3.0 no Brasil, um novo patamar de transmissão que promete revolucionar a experiência de quem assiste TV. Eu sou Matheus Henrique e o Conexão Local está começando. Olá, uma ótima noite para você. O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. Já são 16 anos no topo desse ranking. E pelo segundo ano consecutivo, São Paulo aparece como o estado com maior número de casos. Esse é o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Você confere aqui comigo o registro dos últimos 5 anos, para a gente conseguir entender melhor como foi a evolução desses casos aqui no país. Em 2020, você já vê que foi um número bem expressivo, foram 175 ocorrências, é o maior patamar de todos os anos aqui que a gente acabou separando para você. Apesar disso, teve uma queda de 2021 a 2022 e mais uma vez uma alta com 145 casos em 2023. Mesmo assim, a gente volta com uma queda, a menor desses últimos 5 anos, que representa 16%, em 2024, com 122 mortes registradas. Apesar disso, o Brasil continua com uma média de 10 mortes por mês em 2024. Esse é um número muito significativo e que mostra que o preconceito está bem longe de terminar aqui no país. E olha, a maior concentração desses casos, como eu já tinha comentado, está no estado de São Paulo, que acabou liderando aí com 16 mortes registradas em 2024. É o segundo ano consecutivo que o estado aparece no topo dessa lista, viu? E olha, um outro dado que chama muita atenção é que 68% dos casos aconteceram em cidades do interior. É isso mesmo, viu? Mais da metade das ocorrências foram bem longe aí das capitais brasileiras, que representaram apenas 32%. E esse relatório tem muitos outros detalhes que vale a pena você conferir, até para conseguir entender como é o preconceito aqui no país. Para você conferir outros detalhes desse levantamento, é só acessar o site da associação, o endereço é o antrabrasil.org. Lá você vai conseguir ver mais detalhes e números aí dessa relação. E sobre esse assunto, eu preparei uma reportagem especial que você confere agora. Quem vê o Miguel assim, nem imagina o caminho que ele percorreu. Há 3 anos, ele decidiu que iria se reconhecer no espelho e fazer o que sempre quis: mudar o visual e as roupas do armário. Um passo que transformou a vida dele, mas os desafios ainda estão longe de acabar. Depois que eu comecei a transição hormonal, que mal não é, o grave da voz fica mais forte, começa a nascer pelo no rosto, e aí as pessoas começam a identificar mais no masculino. Então isso acaba que facilita um pouco. Não que deixa de ter o preconceito, mas facilita. É que desde cedo ele não se sentia confortável com a imagem e o próprio corpo. É assim que são as pessoas transexuais, quem não se identificam com o sexo biológico de nascimento. Mas apesar dessa mudança, hoje aos 26 anos, Miguel ainda guarda na memória uma situação que viveu aos 16, enquanto esperava um ônibus com a namorada da época. Eu estava nesse ponto de ônibus, de frente a esse bar. Aí eu lembro desse bar sair um senhor, que já estava meio alcoolizado e tudo mais. E ele veio em minha direção com palavras ofensivas, falando que eu era uma aberração, que aquilo não dava certo. E eu fiquei parado, sem entender nada. Aí quando ele se aproximou de mim, que ele estava mais perto, ele chegou a dar alguns socos em mim, na minha direção. Na época eu lembro que eu fiquei em estado de choque, eu não tive reação nenhuma. E ele não é o único. Aqui no Brasil, transexuais e travestis continuam sendo vítimas de crimes brutais.
que você vê agora são imagens que circulam pelas redes sociais. São cenas de humilhação, cenas de violência física, situações frequentes que expõem a dor e a gravidade de quem precisa lidar com o preconceito. É uma coisa que a gente sabe que existe, o preconceito ele existe, ele tá ali todo dia. No dia a dia, em qualquer lugar, numa padaria que você entra, no mercado, numa fila de banco, as pessoas olham com malícia, a gente não é bobo, a gente percebe, sabe? Por mais que a gente saiba que o preconceito ele existe, a gente nunca acha que a gente vai passar por isso, pela agressão física, de achar que vai sofrer isso, que isso vai acontecer com a gente algum dia. Mas acontece, o fato é isso. E esse fato vai ainda mais longe. A violência do dia a dia termina em mortes pelo país. Segundo o relatório da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil está há 16 anos no ranking mundial de assassinatos contra pessoas trans e travestis. Só em 2024, 122 mortes foram registradas. 66% das vítimas tinham menos de 35 anos. Mas apesar desses números, na contramão, o Brasil continua sendo o país que mais consome pornografia trans no mundo. Na internet, o médico urologista Hilton Fernandes fala como a discriminação reflete na sociedade e na saúde das vítimas. As pessoas trans enfrentam desafios todos os dias, desde o preconceito até a discriminação em casa, na escola e no trabalho. Muitos jovens trans enfrentam intolerância dentro da própria família ou na escola. Muitos são forçados a abandonar os estudos ou até mesmo sair de casa, o que aumenta o risco de pobreza e exclusão. A violência física e sexual é uma realidade constante para a comunidade trans, levando muitos a sofrer de ansiedade, depressão e até mesmo tentar o suicídio. Um cenário que reflete as mortes pelo país. Esses crimes acontecem principalmente longe das capitais brasileiras. De acordo com o relatório da ANTRA, 68% dos assassinatos registrados em 2024 foram em cidades do interior. São Paulo é o estado que mais mata, com 16 casos registrados. Na maioria das vezes, essa violência tem um único alvo. Das 122 mortes registradas no ano passado, 117 foram de mulheres trans ou travestis, o que faz com que elas tenham 30 vezes mais chances de morrer do que homens trans. E a discriminação também chega ao Congresso Nacional. A deputada Érica Hilton, do PSOL, primeira mulher trans e negra eleita na história do país, é alvo constante de ataques. Amigo, por favor. Não chama ela de amigo. Ela é uma mulher. A palavra de Deus, por favor. Durante a Comissão da Mulher, em agosto de 2023, a parlamentar rebateu a declaração da deputada Cristiane Lopes, do partido União Brasil, que afirmou que mulheres trans estariam roubando o espaço de mulheres de verdade. Hoje, as mulheres trans, elas já estão entrando na questão do esporte, tomando lugar das mulheres. Também já estão tomando lugar das mulheres nos desfiles que acontecem nas festas agropecuárias. E as mulheres cada vez mais perdendo seus espaços, não só para os homens, mas também para as mulheres trans. Tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans travestis é sim transfobia escrachada. Porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher, e ao nos enxergar como menos mulher, também nos enxerga como menos cidadã. Cidadã que não merece proteção, cidadãs que não podem estar nos esportes, cidadãs que não podem receber, como a deputada falou, ser consagradas em agremiações e em festivais. Nós temos que estar aonde? Nas esquinas de prostituição, nos cárceres, no drogadicídio. Aonde que é o nosso lugar, se também não é aqui discutindo uma agenda de direito a todas as mulheres? Mesmo diante de tanta violência, a comunidade trans segue na luta para conquistar espaço e reconhecimento. E o Miguel, que você conheceu no início dessa reportagem, continua a caminhada para realizar um sonho. O que eu mais desejo, no momento, é a cirurgia, a mamoplastia, que é a retirada da mama. Para mim, com certeza, vai ser a maior realização de um sonho meu. De saber que eu vou poder me olhar no espelho e eu vou me sentir livre, eu vou me sentir contente, feliz com aquilo que eu vou estar vendo. Eu sei que para muitas pessoas trans é algo muito importante.
Olha, sobre a reportagem, nós não conseguimos um retorno das duas deputadas citadas. Agora, se você conhece alguém ou até mesmo você vem sofrendo algum tipo de violência, saiba que denúncias de casos de violência contra pessoas trans podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100. No caso de mulheres trans ou travestis, o registro pode ser feito pela Central de Atendimento à Mulher. O número é 180. Os dois serviços funcionam 24 horas por dia. E a seguir, você vai ver que um produto químico vem sendo a solução para combater incêndios em todo o estado de São Paulo. A Conexão Local volta já. Voltamos e a gente vai direto para o giro de notícias. A gente começa com uma apreensão de drogas em Pitangueiras, no interior de São Paulo. Mais de 265 quilos de maconha foram encontrados pela Polícia Militar Rodoviária. A droga estava dentro de um carro com destino a Ribeirão Preto. O motorista de 47 anos estava sozinho e foi abordado na rodovia Mando Salles de Oliveira durante uma operação do Tático Ostensível Rodoviário. Ao revistarem o carro, olha só, os policiais encontraram os tabletes de maconha que estavam escondidos dentro desse porta-malas. Segundo o próprio motorista, ele havia pegado a droga sabe de onde? No Paraguai, e planejava concluir a entrega na cidade de Ribeirão Preto. Só para ter uma ideia, a distância da divisa com o Paraguai até onde ele foi atuado é de cerca de 95 quilômetros, o que daria uma média de 13 horas de viagem de carro. Ainda durante essa abordagem, a polícia descobriu que o motorista já tinha antecedentes por roubo e receptação. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Sertãozinho, onde ele permanece à disposição da justiça. Nesse período de estiagem, vários focos de incêndio vêm sendo registrados no interior de São Paulo. E uma comunidade da zona norte da cidade de Ribeirão Preto foi devastada depois que um incêndio de grandes proporções atingiu o local. Dezenas de famílias chegaram a perder tudo para o fogo. As chamas começaram em uma área de vegetação às margens da rodovia Alexandre Balbo. A altura que subiu a lavareda? É perigoso vir aqui, ó. Uma equipe de brigadistas tentavam controlar o fogo, mas com o tempo seco e os fortes ventos registrados durante a tarde, as chamas se espalharam até essa área de moradias em questões de minutos. Olha isso, que loucura! Pegando fogo nas casas, tudo aqui, ó. O local fica localizado no bairro Itorgon, zona norte da cidade, e serve de abrigo a uma comunidade com dezenas de moradores. Muitos deles ainda estavam no trabalho quando o fogo começou a se espalhar. Segundo informações da assistência social, pelo menos 20 famílias teriam sido afetadas. Alguns dos moradores precisaram ser levados para abrigos da cidade. Teve gente que ainda tentou salvar os objetos pessoais. O pessoal tirando o pouco que tem da casa. Para combater as chamas, um grupo de bombeiros foi mobilizado e contou com o apoio da Polícia Militar. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que apoia as famílias que foram afetadas pelo incêndio. Agora à tarde, eles divulgaram que pelo menos 60 famílias foram atingidas pelo fogo. Segundo eles, cerca de 250 pessoas, incluindo crianças, adultos e idosos, ficaram desabrigadas. A Secretaria de Assistência Social do município pede doações para a população. 5 pontos de coleta foram criados na cidade para quem pode ajudar com roupa, alimento ou até móveis. Para saber quais são esses pontos, é só acessar o site da Prefeitura de Ribeirão Preto. O endereço é ribeirãopreto.sp.gov.br. Até o momento, ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio às margens da rodovia. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sonoro sobre a baixa umidade do ar em cidades do interior. Segundo o órgão, os índices estão abaixo de 12%, um nível que é considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde. Tem temperatura chegando aos 35 graus em algumas regiões. Por isso, o aviso foi enviado por mensagem a celulares de moradores de mais de 500 municípios paulistas. A Defesa Civil reforça que o tempo seco aumenta o risco de incêndios florestais, mas também pode agravar problemas respiratórios. A orientação
é evitar atividades ao ar livre nas horas mais quentes e manter os ambientes internos umidificados. E para finalizar, tem informação sobre educação e oportunidades. É que essa semana começaram as inscrições para os vestibulinhos das ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo. Ao todo, são mais de 92 mil vagas disponíveis em cursos gratuitos de ensino médio e técnicos. As vagas estão distribuídas em 228 unidades pelo estado. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de novembro, mediante pagamento de uma taxa de R$ 29. A relação completa de cursos oferecidos em cada cidade está disponível no site do processo seletivo. Lá é onde também é feita a inscrição. O endereço é o vestibulinho.etec.sp.gov.br. Para conferir mais detalhes e outras notícias do Giro, é só acessar os nossos portais. A alta nos focos de incêndio em todo o estado de São Paulo tem levado as autoridades a usar uma substância agrícola no combate a incêndios. O chamado retardante de chamas é 5 vezes mais eficiente do que o uso apenas da água, mas a falta de estudo sobre os efeitos no meio ambiente torna o produto polêmico. A necessidade de aplicar um tipo de fertilizante acende o alerta de que a prevenção ainda é o melhor caminho para evitar tragédias ambientais. No Brasil, o mercado de velas está aquecido. As opções aromáticas têm conquistado consumidores que buscam um ambiente relaxante ou uma decoração diferente. São várias as opções e que atendem a diferentes perfis. Mas você pode estar se perguntando que essa não é uma reportagem sobre esse mercado promissor, mas é sobre o risco que essa mesma vela simboliza, mas de uma forma mais grave. Essa é uma área de vegetação, ambiente de moradia de animais e essencial para o equilíbrio ecológico, mas com períodos de estiagem, a baixa umidade do ar, os fortes ventos e as altas temperaturas, surge um cenário perigoso. Meu Deus, Meu Deus do céu. Nossa Senhora, meu Deus do céu. São situações que, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas. É que por mais que essa vela, ou até essa daqui, estejam prontas, sozinhas elas não se acendem. É preciso de uma fonte de calor, e é nesse ponto que essa história se cruza com a outra. Nos últimos anos, o interior de São Paulo tem enfrentado uma onda de incêndios. Áreas de vegetações são devastadas. As chamas chegam próximas de casas e causam pânico na população. assustador. Olha isso. Olha o barulho. Ecossistemas inteiros são impactados. Um panorama que se repete e até piora a cada nova estiagem. Com tantos casos assim, fica a dúvida: de onde surgem tantos incêndios? A resposta, por mais incrível que pareça, é simples. Em agosto de 2024, o então secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Vorney Wolff, disse em coletiva que mais de 99% dos incêndios no interior de São Paulo foram provocados pela ação humana. Seja por descuido ou criminalidade, agora os focos de incêndio têm forçado brigadistas a buscarem novas formas de combate. Além da água, uma nova arma tem sido usada contra o fogo. Lançada em sua maioria de aviões, essa substância avermelhada ajuda a controlar as chamas. Mas você já se perguntou o que é esse líquido? É um produto retardante que, misturado à água, impede que o fogo se propague. Esse produto ele potencializa em até 5 vezes a capacidade da água em apagar os incêndios. Significa então que nós levaremos 5 vezes menos tempo para apagar os incêndios nas nossas florestas. A substância agrícola usada como fertilizante agora se tornou necessária no trabalho de brigadistas. Atualmente, existem mais de 200 tipos de retardantes e que já são usados na indústria do plástico e de eletrônicos, como forma de impedir que materiais muito inflamáveis peguem fogo rapidamente. O retardante vai agir por meio de resfriamento, que são produtos que vão liberar partículas de água quando expostos ao calor, ou pela formação de uma camada protetora que vai envolver essa área ou esse material que está aí pegando fogo. A cor do produto pode até ser estranha num primeiro momento,
mas o tom avermelhado ajuda a identificar as áreas em que a substância já foi aplicada. Na internet, a engenheira florestal Vanessa Costa costuma levar temas ambientais às redes sociais. Quando a gente usa um retardante de chama para combater um incêndio florestal, ele é só utilizado em último caso, quando já se tentou muitas coisas antes que não deram certo. A Defesa Civil diz que os retardantes não são nocivos, mas por falta de estudos mais profundos, o uso continua gerando polêmica. Colocar retardante de chamas no meio ambiente, sim, tem potencial para ser tóxico aos organismos. Inicialmente, se pensava que retardante de chamas não causava impacto ao meio ambiente, porque os seus principais ativos, eles vêm de fertilizantes agrícolas. Mesmo substâncias que têm toxicidade baixas, elas podem causar impacto ao meio ambiente quando a sua intensidade de uso for muito alta. É essencial se evitar a aplicação de retardante de chama onde se tem rios e em proximidades, porque como tem essa possibilidade de ser tóxico, a gente pode estar envenenando aí uma fonte de água e um local onde é morada de alguns animais. Apesar das opiniões divergentes sobre esse uso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo destinou para este ano R$ 4 milhões na compra de retardantes. A substância agrícola que já vinha sendo utilizada volta a ser aposta para reduzir os impactos dos incêndios. No ano passado, o interior de São Paulo vivenciou um dos piores episódios da década. Chegou na minha casa aqui, do lado de fora do muro. Meu Deus do céu! Meu Deus, gente. Nunca vi isso na minha vida. Vamos sair. A altura do fogo. Olha lá, pegou fogo na casa lá. Foi nesse período que o Estado usou o produto pela primeira vez em testes. Agora, a expectativa é que o retardante ajude a evitar uma tragédia semelhante. Apesar dos recursos, o caminho mais seguro é evitar que o fogo surja, como lembra Vanessa. Se a ocorrência do incêndio florestal puder ser evitada, todos os impactos ambientais relacionados ao fogo e os custos também seriam evitados. Porque afinal, não é de graça combater um incêndio florestal, tem muitos custos envolvidos nisso. Prevenção é a primeira linha de defesa contra incêndios florestais. Prevenção é essencial. Uma solução simples e que garante que o fogo se apague antes mesmo de começar. Vale lembrar que queimadas é crime e qualquer pessoa pode denunciar pelo Disque Denúncia. O telefone é o 181 ou pode fazer direto para a Polícia Militar pelo telefone 190. O registro pode ser feito de forma anônima. Daqui a pouco você vai ver que a chegada da TV 3.0 no Brasil já está próxima. O Brasil deu o primeiro passo na nova era da televisão aberta. A chamada TV 3.0 promete mudar a forma como o brasileiro assiste a programação, trazendo imagem de mais qualidade, som mais potente e recursos interativos. O projeto, recém-aprovado pelo governo federal, deve começar a ser implementado agora, a partir desse ano. Ela está presente em quase todas as casas do Brasil. Fez a gente rir, chorar, aprender e acompanhar o mundo lá fora sem precisar sair do sofá. Há 75 anos, o começo era preto e branco, telas pequenas, imagens trêmulas e um som distante. E nem todo mundo poderia ter ela em casa. Mas era o começo de uma paixão que nunca mais saiu da rotina dos brasileiros. De lá para cá, muita coisa mudou. Veio a cor, a imagem digital, as telas gigantes e uma qualidade de cinema dentro de casa. Mas a gente sempre quer mais. E é por isso que agora ela ganha uma nova versão. Uma evolução que promete mudar mais uma vez a forma como a gente vê o mundo, ou melhor, a forma como a gente interage com ele. A nova TV 3.0 vai estar disponível para todos os brasileiros pelo chamado DTV+, que nada mais é do que o casamento da TV que já conhecemos com a internet. Agora vai ser fácil conseguir interagir com o conteúdo que está passando na tela. Em agosto deste ano,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a nova tecnologia no Brasil. O evento contou com a presença de representantes das principais emissoras de televisão do país. A TV 3.0 representa mais do que uma evolução tecnológica. Ela simboliza a renovação de um compromisso histórico da radiodifusão, com a informação, a cultura e a ética. A ideia é que o telespectador possa participar de enquetes, ter acesso a informações extras sobre o que está vendo e até comprar produtos diretamente pela tela. Costumo dizer que isso aqui é o que a gente consegue imaginar juntando os dois mundos do que a gente já conhece, da experiência da TV com a experiência do que a gente está acostumado a fazer com a internet. Mas vamos imaginar que essa tecnologia ela vai habilitar muito mais. Eu fico sempre na expectativa de chegar esse momento, que a gente vai começar a criar aquelas coisas que a gente nem consegue imaginar ainda que elas vão chegar. Já imaginou estar assistindo a sua novela e querer saber qual é a roupa que o personagem está usando? Ou acompanhar um jogo e ter as estatísticas ao vivo, direto na tela? É o conteúdo de sempre, mas agora com muito mais possibilidades. É a televisão do futuro, aberta e gratuita, com imagem em resolução 8K, para garantir mais cores e contraste, além de som imersivo e interatividade avançada. As primeiras transmissões devem começar no primeiro semestre de 2026, nas grandes capitais. A expectativa é que a expansão para todo o país leve até 15 anos. A mesma televisão de sempre, mas agora conectada, inteligente e interativa. E tudo do jeito mais simples possível, no conforto de quem faz parte da história dela desde o começo. E o Conexão Local de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até!